Ela não falava, não chorava e nunca sorria. Era como se a presença dela ali fosse um erro, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça barulhento daquela escola. Rebeca tinha 7 anos, cabelos pretos, lisos, sempre presos num rabo de cavalo apertado. Usava o uniforme escolar com a gola um pouco gasta e carregava uma lancheira rosa claro que, apesar de surrada, parecia nunca ser aberta. Ela chegava sempre no mesmo horário. Não dava a mão para ninguém. Sentava no canto da sala, ao lado da janela, e passava a maior parte do tempo olhando para fora, como se o mundo lá fora fosse mais compreensível que o daqui de dentro. A professora tentava. As monitoras tentavam. A psicóloga escolar também. Mas Rebeca não respondia, nem com gestos, nem com olhares. Era como se ela tivesse fechado as portas por dentro. Você já conheceu alguém assim? Que parece estar ali, mas não está? Conta nos comentários. A mãe dela, Dona Simone, era discreta. Chegava com os olhos cansados, deixava a filha e saía quase sem falar. Carregava consigo uma sacola de feira e uma expressão que misturava a exaustão com medo de julgamento. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com Rebeca. Havia rumores. Sempre há. Diziam que o pai tinha ido embora, que a menina parou de falar depois de um incidente. Mas ninguém tinha certeza. E aos poucos, a maioria simplesmente parou de tentar. Até que, num dia qualquer, ela apareceu. Dona Neuza era a nova cozinheira da escola. Tinha mãos firmes, olhar tranquilo e um jeito de andar que lembrava minha avó. Passos curtos, sempre de chinelos, como quem respeita o chão que pisa. Ninguém sabia muito sobre ela. Só que tinha vindo de outra cidade, precisava do emprego e era boa de tempero. Mas naquele primeiro dia, ao ver Rebeca sentada sozinha perto do refeitório, ela parou. Não disse nada. Não perguntou nada. Só sentou ao lado da menina. Com um pratinho de arroz, feijão e pedacinhos de ovo mexido, igual para todas as crianças, Dona Neuza encostou a quentinha no colo e começou a comer. Em silêncio. Sem desviar os olhos do próprio prato. Rebeca olhou de lado, depois baixou os olhos. Depois olhou de novo. E ficou. Foram 15 minutos. Sem uma única palavra. Mas algo naquela presença, naquele silêncio respeitoso, pareceu tocar um lugar que ninguém mais tinha alcançado. No dia seguinte, a cena se repetiu. E no outro. E no outro também. Sempre às 11h40 da manhã. Sempre o mesmo prato. Sempre o mesmo silêncio. Até que, no 4º dia, algo mudou. Rebeca chegou antes. Sentou no mesmo lugar de sempre, mas dessa vez esperou. E quando Dona Neuza apareceu com o prato, a menina abriu a lancheira. Dentro, havia um bilhete dobrado. A cozinheira olhou com surpresa. Pegou o papel. Desdobrou devagar. Estava escrito com letra de criança. Eu gosto do seu silêncio. Dona Neuza segurou o bilhete por alguns segundos. Não disse nada, mas sorriu. Daquele jeito que só quem já viu muita dor na vida sabe sorrir, com os olhos um pouco marejados, mas firmes. Ela colocou o bilhete no bolso do avental, fez um carinho leve no ombro da menina e continuou a comer ali, ao lado dela, como se nada tivesse mudado. Mas tinha. Aliás, tudo começava a mudar. No dia seguinte, Rebeca trouxe uma banana. Ela a colocou discretamente no pratinho de Dona Neuza e empurrou com a pontinha dos dedos, sem olhar. A cozinheira sorriu de novo. Comeu. E no fim, tirou do bolso um lenço de pano bordado à mão. Rebeca observava tudo. No outro dia, o silêncio foi rompido por uma única palavra. Obrigada. Baixinho, quase sussurrado. Mas era a primeira vez em meses que a menina falava. Dona Neuza parou por um segundo. Piscou devagar, como quem escuta algo precioso, e respondeu. Eu que agradeço. Ninguém sabia do que estava acontecendo ali. Nem os professores, nem a coordenadora, nem a mãe da Rebeca. Mas a menina começou a mudar. Começou a aceitar comer no refeitório. Depois, passou a encarar os olhos das pessoas,
Começou até a desenhar, coisa que não fazia há tempos. E uma semana depois, pediu para sentar ao lado de uma colega na aula de leitura. Era como se, aos poucos, ela estivesse voltando à superfície. Você acredita que o silêncio também pode curar? Já viveu algo assim com alguém? Conta pra mim nos comentários. Vou adorar saber. Naquela sexta-feira, Rebeca chegou diferente. Trazia um envelope azul com uma flor desenhada na frente. Entregou para Dona Neuza sem dizer nada. Dentro do envelope, havia um cartão com a seguinte frase: Você me escutou sem me pressionar. Obrigada por ficar do meu lado. E no rodapé, com letras pequenas: Você me lembrou a minha avó. Dona Neuza não aguentou. As lágrimas vieram. Sem escândalo, sem barulho. Mas vieram. Ela apenas abraçou a menina, devagar, com um carinho largo e quente. Era um abraço de acolhimento, mas também de reencontro, porque naquele momento as duas estavam salvando uma a outra. Mas a história não para por aí. No final daquela tarde, a diretora chamou Dona Neuza para conversar. Disse que algumas mães haviam questionado a presença da cozinheira no refeitório com as crianças. Não é apropriado que funcionários da cozinha interajam tanto com os alunos. Pode gerar confusão nos papéis, disseram. E assim, sem entender o que realmente estava acontecendo, proibiram Dona Neuza de sentar com Rebeca. Rebeca sentiu na pele. Na segunda-feira, sentou sozinha. Esperou. Olhou para a porta. Esperou mais um pouco. Mas Dona Neuza não veio. No terceiro dia, não quis comer. No quinto, chorou pela primeira vez na escola. Foi aí que a professora percebeu. E foi até a direção. A professora ficou desconcertada. Rebeca não chorava, não fazia escândalo. Mas os olhos dela pareciam gritar. No intervalo, a coordenadora a encontrou encolhida atrás do bebedouro. Rebeca, tá tudo bem? Ela perguntou devagar, como se pisasse em gelo fino. A menina apenas balançou a cabeça negativamente. Depois, sussurrou uma frase. Tiraram minha amiga. Foi o suficiente. A coordenadora ligou imediatamente para a diretora, que ficou em silêncio ao ouvir. Pediu desculpas. Disse que havia seguido um protocolo, mas que ia rever a situação. No dia seguinte, Dona Neuza foi chamada de volta à sala da direção. A senhora não pode mais interagir diretamente com os alunos durante o almoço. Agradecemos o carinho, mas isso foge à função da sua contratação. A cozinheira apenas assentiu. Não discutiu, mas antes de sair, deixou um bilhete sobre a mesa da diretora. Às vezes, o que salva uma criança não é o conteúdo da aula, mas o calor de alguém que simplesmente a escuta. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Pensava em Rebeca, nos olhos dela, na solidão que parecia sangrar em silêncio. E pela primeira vez em anos, pensou em pedir demissão. Mas algo a impediu. Foi quando teve uma ideia. Um gesto simples. Um último presente. No outro dia, antes do início do turno, Dona Neuza chegou com uma caixa nas mãos. Colocou-a discretamente na portaria e pediu para entregar à sala da Rebeca no horário do recreio. Dentro da caixa, havia uma carta, escrita com letra caprichada, envolta num papel perfumado. Querida Rebeca, às vezes a vida parece nos separar das pessoas que aquecem o coração. Mas saiba, o carinho que a gente sente ninguém tira. Estou torcendo por você todos os dias, mesmo de longe. E como prometi, aqui estão elas. Abaixo da carta, 2 bonequinhas de pano feitas à mão. Uma com um avental branco e cabelo preso. A outra com um vestidinho amarelo e um laço no cabelo. Era ela e Rebeca, transformadas em brinquedo. Transformadas em memória. A professora entregou a caixa na frente de toda a turma. E pela primeira vez, os colegas viram a menina sorrir. Um sorriso tímido, mas tão cheio de luz que até o sol pareceu entrar pela janela naquele momento. Ela abraçou a bonequinha com força e disse: Ela ainda está comigo. Nos bastidores a repercussão crescia. A professora, tocada com o gesto, fez uma postagem nas redes sociais contando, sem citar nomes,
A história da cozinheira e da menina silenciosa. Em poucas horas, o post viralizou. Milhares de comentários diziam o mesmo. Essa mulher não é só uma cozinheira, é um anjo disfarçado. Alguns pais começaram a ligar para a escola. Outros foram pessoalmente até a diretoria. Queriam saber por que alguém com tanto coração estava sendo afastada do contato com as crianças. Diante da repercussão, a escola teve que se posicionar. E pela primeira vez em 12 anos, Dona Neuza foi chamada não para ser repreendida, mas para ser homenageada. Se você também acredita que o mundo precisa de mais gente como Dona Neuza, compartilhe essa história com alguém que tem um coração bom. Vamos espalhar essa luz. A coordenadora pediu para que ela fosse até o auditório no fim da tarde. Disse que era uma reunião pedagógica, mas o tom não convencia. Dona Neuza, de avental limpo e cabelos bem presos, caminhou desconfiada. Quando abriu a porta, levou um susto. Toda a escola estava lá. Professores, alunos, pais e até ex-alunos. E ao fundo, no telão, uma frase. Porque o amor também se serve no prato. Ela mal teve tempo de reagir. De repente, Rebeca entrou no palco com a professora. Trazia nas mãos a bonequinha com avental branco. A menina caminhou até Dona Neuza e a abraçou, sem dizer nada. Só o gesto. Aquele mesmo gesto silencioso de antes, agora transformado em gratidão. Na plateia, muitos choravam. A diretora pediu a palavra. Dona Neuza, a senhora é mais que uma cozinheira. A senhora é presença, é ternura. É o que essa escola tem de mais bonito. Queremos lhe pedir desculpas. E também lhe fazer um convite. Puxou uma folha do bolso. A partir de hoje, gostaríamos de oficializar seu papel como mentora afetiva da escola. Uma ponte entre as crianças e o cuidado. Alguém que nos lembre todos os dias que o que nutre não é só o alimento, mas o afeto. Aplausos, longos, merecidos. Ela tentou recusar. Disse que não precisava de cargo. Mas Rebeca segurou sua mão e disse: Eu precisava da senhora. E ainda preciso. Se essa cena te emocionou, comenta aqui. Ainda existe esperança. Vamos mostrar quantas pessoas acreditam na força do bem. Nos dias seguintes, a escola começou a mudar. Um mural com desenhos das crianças foi colocado no refeitório. Cartas anônimas com elogios entre alunos foram incentivadas. Professores passaram a compartilhar memórias afetivas com os alunos no fim das aulas. E ali, no meio de tudo isso, estava ela. Com seu olhar tranquilo, sua fala simples e suas mãos que, mesmo calejadas, sabiam preparar carinho em forma de comida. O caso ganhou proporções maiores. Um jornalista local fez uma matéria com o título A cozinheira que salvou uma criança com silêncio, pão e boneca. Logo, programas de TV entraram em contato. A história virou pauta nacional. Convites vieram de todos os lados, mas ela recusou quase todos. Eu não fiz nada demais, só escutei com o coração. Enquanto o país falava dela, Dona Neuza continuava igual. Chegava cedo, lavava a mão, cantava baixinho enquanto mexia o arroz e esperava ansiosamente pela hora do recreio, porque era ali que Rebeca vinha sentar ao lado da cozinha e contar como foi o dia, mesmo que às vezes só com o olhar. Rebeca agora tem 9 anos. Fala pouco ainda, mas sorri mais. Consegue expressar seus sentimentos com mais segurança. E às vezes, quando está muito feliz, corre até a cozinha e grita: Tia Neuza, hoje eu consegui! E a abraça com força. O psicólogo da escola confidenciou certa vez. O avanço da Rebeca não veio só de terapia, veio de acolhimento. Ela encontrou um lugar seguro nos olhos daquela mulher. Um afeto sem pressão, sem pressa, só presença. Mas foi numa tarde comum que tudo se revelou por inteiro. A menina trouxe um desenho feito com giz de cera, entregou para Dona Neuza e disse: É a gente. Eu coloquei um sol aqui, porque a senhora é minha janela. Janela? Ela perguntou surpresa. É, a senhora me deixou ver um mundo diferente. Antes era tudo escuro aqui.
e apontou para o peito. Mas agora tem luz. Dona Neuza segurou aquele papel com as mãos tremendo. Naquele instante, entendeu algo que nunca tinha se dado conta. Nem sempre quem cuida é reconhecido. Nem sempre quem ama é aplaudido. Mas quando o amor é verdadeiro, ele acende luz até onde a dor parecia morar. Você acredita que gestos pequenos podem mudar o mundo? Escreve aqui nos comentários. Eu acredito. Vou amar ver quem está comigo nessa missão de espalhar bondade. Com o tempo, outras crianças passaram a procurar Dona Neuza. Algumas choravam, outras não falavam nada. Ela apenas escutava, oferecia um pão doce, um carinho no cabelo. Nunca tentou ensinar fórmulas, mas sem saber se tornou exemplo. Na formatura da turma do 5º ano, um dos alunos leu um texto que dizia: tem gente que ensina com palavras, tem gente que ensina com gestos, mas tem gente rara como a Dona Neuza que ensina com o coração. A plateia se levantou, aplaudiu de pé, e ela mais uma vez chorou baixinho. Não porque queria reconhecimento, mas porque no fundo ela sabia. Tudo o que plantamos com verdade, mais cedo ou mais tarde, floresce. Se essa história te tocou de verdade, compartilha com alguém que merece esse carinho. Tem tanta gente precisando ouvir que ainda existe bondade no mundo. E antes de ir, deixa eu te fazer um convite especial. Se inscreva no canal e acompanhe com a gente mais histórias que tocam o coração. Porque aqui, toda história merece ser ouvida. Esse é o canal Luz na Janela. A gente se vê na próxima história.